aqui, apesar da hora também ser, imagino, meditativa, espero que não seja excessivamente meditativa, mas era um bocadinho nesse tom que gostaria de situar um bocadinho esta conversa. Portanto, não estou neste momento a fazer investigações do vosso género, com rigor académico e grande capacidade de entrar, de cortar e dissecar os temas e os argumentos até à medula. Portanto, não é aí que me situo atualmente e, portanto, também não fazia sentido agora vir aqui trazer algo muito técnico ou muito específico. Até porque, de facto, espontaneamente não é aí que me situo. Não porque isso não seja bom, mas porque não é o fato que me serve melhor. E por isso, de alguma maneira, trago aqui coisas já pensadas e também já escritas, e se calhar vou-me recorrer aqui a algumas partes que já escrevi, não para, enfim, não por preguiça e também para não vos cansar, mas ainda assim por serem temas e se calhar até o modo de as formular que continuam a fazer sentido para mim a muitos níveis. Por isso a sugestão de título foi esta aí, um A mais. Entretanto, as dinâmicas da vida e a vida da alma entre quatro linhas, independentemente de sermos, portanto, de sermos ou não crentes, sim ou não católicos. Portanto, a alma aqui, se quisermos, algo mais vasta do que simplesmente uma compreensão religiosa do que é a alma, que é algo que já não sabemos muito bem dizer o que é. Se nos perguntarem o que é a alma, quase como o tempo em Santo Agostinho. Mas se pensarmos numa pessoa, numa instituição, num país ou numa família sem alma, alguma coisa conseguiríamos pelo menos intuir. O que é uma pessoa desalmada, o que é um país sem alma, o que é uma universidade sem alma, o que é uma família sem alma. E por isso creio que de alguma maneira que estas quatro linhas, que depois vou então pouco mais do que enunciar, me parecem ser elementos que faz sentido tê-los presentes, seja para nos compreendermos, compreender a nossa alma, mas seja, portanto, compreendermos individualmente, mas também nos compreendermos culturalmente, como cidadãos, como família, etc. Portanto, parece-me que estas quatro linhas que gostaria de enunciar, creio que são como que matérias-primas que podem ser conjugadas de vários modos, em várias circunstâncias, mas que de alguma maneira me parece que estão presentes na maneira como nos compreendemos individualmente e também na maneira como nos compreendemos nas nossas relações, até como país, e como podemos gerir a nossa vida e as nossas relações de uma maneira fecunda. E já que ontem se começou este ano centenário do Padre Manel Antunes, e como, enfim, não direi que é um santo, mas é uma pessoa marcante da universidade da minha família religiosa. Este texto que ontem também foi evocado no vídeo, O Homem Espuma, de alguma maneira diz, em contraluz, em negativo, aquilo que eu gostaria de dizer aqui. No fundo, aquilo que de alguma maneira vos quero trazer seria o que caracteriza um homem, neste caso é que é a expressão que ele usa, um homem, um ser humano, uma mulher, que não é homem-espuma, e que ele aqui contrapõe também ao homem-máquina. E como o texto é pequenino, são poucas linhas, acho que faz sentido, se calhar, lê-lo. Foi escrito em 1971, diz o Padre Manel Antunes: aí vem ele, ligeiro, agitado, caprichoso, vão. Sem densidade e sem espessura, sem raízes e sem passado, nasceu hoje. Produto de uma sociedade sem pai e sem mãe, de uma sociedade espantosamente tumultuária e espantosamente célere no seu curso declivoso, o destino desse homem parece flutuar num momento e num momento sumir-se. Apareceu e desapareceu, embora a sua existência venha a ter mais de 80 anos. Levado à superfície de um Amazonas vasto como um mundo e precipitado como um rápido, esse destino diverte-se e angustia-se e diverte-se, sem saber nem para onde nem para quê. Curarão de o saber aqueles que lhe seguem no encalço? É duvidoso. O homem-espuma sucede ao homem-máquina. As características mais negativas deste poderiam ter sido evitadas, como podem ainda ser evitadas as características mais negativas daquele. O homem é um animal previsor e é um animal que se lembra.
quererá ele utilizar esta dupla faculdade ou preferirá entregar-se à fatalidade das forças que são pelo próprio desencadeadas, sem cura de as dominar e de as orientar no sentido da sua melhor realização? A palavra foi-lhe dada para ele poder responder. Então, de alguma maneira, a palavra que agora tomo é também uma tentativa de responder, ainda que não tenha nascido esta resposta da pergunta do Padre Manuel Antunes, mas é talvez um modo de lhe tentar responder. Então, a vida entre quatro linhas, que são outras tantas dinâmicas elementares da existência. No fundo é isto. Gostava de sublinhar a importância quase vital de nos podermos situar entre, não é? Um bocadinho ali a brincadeira com o entretanto. Porque, de facto, talvez possa haver uma certa tendência a marcar posição, não é? A marcar terreno, como os touros que numa arena tentam refugiar-se em qualquer tábua, não é? Uma zona de proteção. A dificuldade de estar exposto numa arena circular, com muitos movimentos, muita gente a falar, muita gente a gritar e não se saber onde se situar. Quando me parece talvez que a grande sabedoria da vida, das relações, de quase qualquer organização, está nesta arte e nesta capacidade de habitar um espaço vazio, um entretanto, verdadeiramente de habitar o bífano, o que une o entre, os tantos, digamos assim, o entre que une os tantos. E por isso, de alguma maneira, estas quatro linhas, então, a fecundidade das linhas não está em cada uma delas, mas está nas tensões que elas geram e no espaço aberto que se gera na confluência das quatro linhas. Está bem até aqui? Então, se me permitem, vou aqui seguir este texto, porque talvez, mesmo assim, espontaneamente, demoraria mais tempo e acho que não diria tão bem como digo aqui. Então, a primeira parábola. A primeira parábola desenha a graça da origem. Isto é, todo aquele fundo que assinala, à partida, a nossa existência como uma herança. Do pai e da mãe à linguagem, que também é mãe, do corpo ao caráter, da terra natal às tradições culturais. Somos testemunhas de uma origem generosa que nos precede e de um destino promissor que nos excede. Dados à luz, somos oferecidos à riqueza de um lugar e de tantas relações. Vimos ao mundo marcados por uma receptividade radical, como se tudo se conjugasse na voz passiva. Desejados e recebidos, gerados e dados, recebidos e amados, somos um dom extraordinário, a premissa frágil e forte de uma promessa ainda quase toda por realizar. É muito, é pouco. Na verdade, nascer também é uma fratura violenta, a expulsão e a exposição dolorosa. Amadurecido o tempo, a criança tem que nascer e ninguém lhe pergunta se o quer fazer. E se quer nascer aqui, neste corpo, neste tempo, com estas pessoas, apenas dado à vida, começa já a fazer pela vida. Apenas começa a existir e já começa a lutar. Apenas nasce e já começa a morrer. E se a criança tem que fazer contas com tantos limites, com o corpo, o tempo, o lugar, com a mãe, depois com o pai, com tantos outros, uns mais próximos, outros mais afastados, e com a linguagem, e com a lei e com o absoluto. Assim, ao vir ao mundo pode motivar tanto a maravilha e o reconhecimento, como o lamento e a rebelião contra a fatura de um custo demasiado elevado. Moeda de duas faces, a origem revela um lado de bênção e uma possibilidade aberta, e por outro, um lado de imposição insuportável e de limite intolerável. Será motivo de uma memória grata esta origem, ou será o ferrete insuportável de uma maldição?
A vida apresenta-se desde o início para cada um como dom extraordinário e como tarefa exigente. A liberdade terá de fazer o seu caminho na tensão que corre entre estas duas margens. Por exemplo, se pensarmos em Édipo, o nascimento como um ferrete, nasceu quando não devia nascer e, portanto, toda a vida é lutar contra aquilo que não deveria ter existido. Imaginem se a nossa vida, a nossa origem fosse, se este fosse o mito fundador da nossa origem. Se este fosse o mito fundador da nossa origem. Isto é, que a origem não fosse bênção, mas fosse simplesmente maldição. Então, em cada nascimento, o dom recebe-se e desenha-se num espaço vital entre memória e promessa, chamamento e resposta, gratuidade e custo, herança e invenção. Quanto mais se aprende a ser filho ou filha, aceitando a honra e o ónus da própria herança, melhor pai e melhor mãe se será do próprio destino. Fomos confiados e destinados a nós mesmos, entregue à realização efetiva da liberdade. Se a primeira linha que causa a nossa existência é uma origem que nos precede e que nos excede, quer queiramos, quer não. Ninguém veio ao mundo porque decidiu vir. Todos nós vimos trazidos por alguém, introduzidos no mundo que já existe previamente a nós e que nos excede imensamente. Mas é verdade que a vida, ao sermos trazidos à vida, ao sermos dados à luz, mesmo sendo impostos à existência, como Édipo, ainda assim, a existência para nós tem sempre uma dimensão de horizonte, que é a possibilidade de realizar a nossa liberdade, de dar uma figura própria ao nosso destino. Esta mesma parábola, esta segunda parábola, situa-nos no horizonte das nossas possibilidades a realizar. Nós não somos apenas herdeiros, também somos investidores. Não somos apenas memória de um passado, também somos procura de um sentido. Não somos apenas destinatários de uma promessa, à qual nos cabe dar uma forma particular. Ou melhor, somos também destinatários de uma promessa, à qual nos cabe dar uma forma particular, um estilo particular, capazes, por isso, não apenas de reconhecer um sentido, mas também de fazer sentido e de fazer um sentido. Não somos só citação, também somos escritores de um texto inédito. Cada homem e cada mulher que venha a este mundo deve aprender por isso e desde muito cedo a conquistar e a realizar a própria liberdade, conjugando a vida na voz ativa, dizendo de si e conjugando-se em cada passo que der, como se tudo tivesse de ser arduamente interpretado, conquistado, justificado. Conceber e gerar, projetar e construir, reconhecer e amar terão a forma de opções e de gestos concretos. O que parecia dado, afinal, tem de ser conquistado. O reconhecimento do dom e a integração pessoal do limite implicam, assim, o exercício nobre e arriscado da liberdade, que terá de ser tanto mais conseguido, quanto mais se reconciliar pela confiança com a memória e com a origem e com a promessa da origem. Por exemplo, nós pensarmos um país, ou pensarmos a educação na tensão destas duas linhas, porque é fácil ou perder uma ou perder a outra, sobrevalorizar uma ou sobrevalorizar outra, só história, só projeção. Aqui um bocadinho, se tiver tempo, o só é o princípio da heresia. A heresia é sempre a absolutização de um ponto. Não é que seja um ponto errado. É um ponto que absolutizado se retorce contra si mesmo. Só tradição, só escritura, só magistério, só passado, só futuro, só pai, só mãe, só natureza, só cultura. O só é o princípio da heresia. É a absolutização de um ponto e porque se absolutiza se torna injusto. Diria que a ortodoxia está na tensão dos povos, sem confusão nem separação, princípio de Calcedónia. Terceiro, já estou quase a acabar, portanto. Terceira linha, terceira parábola.
Mas ninguém está orgulhosamente e desesperadamente só, mesmo que tivessem isso dito ao país durante tanto tempo. Orgulhosamente, nunca se pode estar só orgulhosamente. O orgulhosamente só é o herético, para usar, enfim. É o que faz do só fetiche de si próprio, digamos assim. Ninguém está orgulhosamente só, ou desesperadamente só, diante do património recebido e do destino a configurar. A própria liberdade, enquanto relacional, desenha-se diante de uma terceira parábola, de uma terceira linha, a da grandeza de se ser interpelado. O ser humano não carrega apenas a responsabilidade por alguma coisa, ele está de pé diante de outros e diante de uma instância outra, seja ela Deus, seja ela a lei, seja ela o sentido. Nós não nos compreendemos sem sermos interpelados. E nesse sentido, sem sermos responsoriais, isto é, poder corresponder com uma palavra, e de sermos responsáveis, isto é, de assumir o custo da palavra que se dá. Por isso, o ser humano está de pé diante de outros e diante de uma instância outra. Por isso, deixa-se dizer como corpo que ressoa uma palavra que lhe é dirigida, à qual poderá responder, empenhando-se, isto é, correspondendo, isto é, pondo a si mesmo como penhor garantia da resposta que der. Nós somos seres de palavra, a quem a palavra é dada, para que digamos de nós próprios e das coisas, antes de mais, porque somos destinatários da palavra que outros nos dirigem. Podemos dizer, este é um dos traços distintivos do mito da criação judaico-cristã. Isto é, o ser humano é criado como outro de Deus e esse outro é interlocutor, é destinatário de uma palavra com a qual deve corresponder. É o outro de si, o outro de quem e com quem se estabelece um diálogo. Evocando novamente o nascimento, que acho que é de facto um lugar humano, não sei, suficientemente trabalhado, até filosoficamente, teologicamente, mas evocando novamente o nascimento, percebemos como a modulação da palavra pela voz e pelo rosto de um outro tem a virtude de despertar a consciência. A identidade do bebê começa a desenhar-se pela voz da mãe, que lhe canta uma canção de embalar. E assim, tocada de afeto, vai reconhecendo que é chamada, começando a responder: eis-me aqui, primeiro pelo sorriso. Por isso há um encanto particular neste primeiro canto, a canção de embalar, dorme, dorme, meu menino, que a mãezinha logo vai, foi lavar as tuas fraldas à fontinha de Belém, assim se cantava. Era o canto que se cantava, pelo menos na minha terra, às crianças. Por isso é extraordinário o calor destas primeiras vibrações. Não é? Uma voz dirige-se ao pequenino infante, ao pequenino que ainda não tem fala, ainda antes que ele possa tomar da palavra, assinalando o seu corpo e a sua alma com a musicalidade do afeto, que reconhecido se faz laço. A canção de embalar e as tentativas de sorriso da criança já estão a gerar um laço. É uma palavra correspondida. Já é um ato de liberdade, ainda que a criança não tenha ainda a palavra para responder de si. Por isso, nessa ressonância, insinua-se pela primeira vez uma voz, ponho aqui voz com um V grande, um V maiúsculo, uma voz mais alta, mais larga e mais profunda, digna de confiança, e mais tarde capaz de responsabilizar. Na voz da mãe soa sempre uma voz maior. Chamemos-lhe amor, chamemos-lhe sentido, mais tarde chamemos-lhe Deus. A voz da mãe que canta com afeto à sua criança e lhe afaga o peito, nunca é apenas uma voz. Há sempre uma voz maior nessa voz. E se quisermos, a voz religiosa já se insinua aí, nem que depois venha ou não a ter uma configuração religiosa. Por isso, pela porta dos sentidos, assim tocados, já ressoa anonimamente a bondade das origens e o gozo de um destino feliz.
A voz da mãe ressoa o reconhecimento que sabe a eternidade. Porque o timbre introduz ao mistério. Diria um teólogo italiano, uma única oitava já é suficiente para filtrar alguma luz e energia do alto. Uma única oitava. Finalmente, quarta parábola. No lado oposto desta terceira parábola, da altura, se quisermos, em baixo, desenha-se uma outra, que é o mundo subterrâneo, onde afunda o desconhecido de uma existência. Os cumos mais elevados do humano refletem-se nos abismos mais profundos. O diurno tem o seu lado onírico e noturno. Embaixo está o reino da mãe, se quisermos, do útero, dos arquétipos, do pré-consciente, do inconsciente, do pressentimento, do conhecimento das coisas que não se pode exprimir. Por isso é o espaço dos sons confusos e dos ruídos estranhos, talvez da ferida das promessas originárias e do temor das coisas últimas, onde crescem fantasmas que têm o poder de fragilizar a confiança e de bloquear as promessas futuras. Pode ser um lugar de trevas regressivas e de medos paralisadores, mas também a caverna de inspiração e motor de processos criativos, um campo vital de resgate de muitas possibilidades. Interessante ver a caverna na história da filosofia ou na história do cristianismo, desde a caverna de Platão até à caverna de São Bento, à caverna de Francisco de Assis, à caverna de Santo Inácio de Loyola, até à caverna de Freud, até à caverna das nossas depressões. A caverna é um lugar de regressão ou é também um lugar de uma possibilidade de voltar à vida, digamos assim. Então, aqui estamos o desenho do entre. No espaço desenhado entre as quatro parábolas, verificamos como toda a vida que se inicia com o nascimento, se recebe e se desenha no espaço de cruzamento de tantos movimentos vitais, aberto em largura, em altura e em profundidade. Então, as duas primeiras linhas desenham um eixo horizontal, articulado entre o polo passivo, estético, prefigurador, o que antes chamei origem, que diz respeito ao sermos precedidos e prometidos, tocados e agraciados, afetivamente dispostos diante de uma bênção e de uma herança, e um polo, por usar um bocadinho como horizonte, um polo prático, ético, configurador, que pelo exercício responsorial e responsável da liberdade se desenha efetivamente em decisões e projetos, gestos e ritos, modos de proceder e estilos de vida. Neste eixo, delineado entre o início e o destino, que não se possuem como coisa própria, mas que se dão ao reconhecimento e à tarefa da liberdade, adverte-se então uma alteridade e um excesso originários, mais do que necessários, que se desenha-se um céu que excede o horizonte da imaginação. Esta mesma consciência do muito que precede e excede reforça-se precisamente neste eixo vertical, delineado pelas duas outras parábolas. Cruzando-se com o eixo horizontal, desenha-se uma altura incondicionada que transcende e que interpela, enquanto move pela invocação. E a profundeza indecifrada, este polo do desconhecido e da energia vital, do demasiado apertado e incontrolável, mas ainda assim do possivelmente fecundo da existência, quando resgatada dos seus abismos de morte. Finalmente, uma brevíssima referência ao entre, então depois dou-vos a palavra. Interessa ainda recordar como a fecundidade das quatro parábolas está precisamente na tensão que se gera entre elas, para que não se confundam nem se separem. Isto é, que não se tornem aqui um caldeirão e não se separem, tornando-se heréticas, digamos assim. Cristalizar ou absolutizar um único polo significaria mortificar a complexidade da existência. Quem se faz prisioneiro do que recebeu, portanto da origem, falha contra a criatividade da fidelidade, contra o exigente exercício da liberdade, que é sempre historicamente situada.
Pelo contrário, quem que se faz ideólogo da novidade permanente, da autofundação, da autonomia absoluta, esquece que ninguém é pai sem primeiro ter sido filho, e que não há árvores sem raízes, nem promessas sem memória, nem crescimento sem espera, nem liberdade sem alteridade. Quem vive apenas de olhos postos no alto, quem absolutiza a altura, perde o pé da existência corpórea, do presente e do finito, vivendo na abstração de um mundo espiritualmente perfeito e puro, falha contra a lentidão do tempo, a espiritualidade da matéria, a concretude das relações, a lentidão dos ritmos de vida. Quem, pelo contrário, anda cabisbaixo e de olhar por terra, acaba facilmente amarrado ao lado amorfo e triste das próprias impossibilidades e temores. Entretanto, pelo exercício de se compreender e de se narrar na confluência destas 4 dimensões, entre o eu e o outro, entre o mundo e o absoluto, entre os factos e a palavra, entre a graça e o limite, entre o corpo e o espírito, entre os sentidos e o sentido, entre a grandeza e o caráter provisório de cada coisa, entre as possibilidades desejadas e as realizações efetivas, desenha-se a consciência de si em relação aberta, em relação fecunda. Quando se aceita atravessar e habitar um colóquio generoso com o mais alto e com o mais baixo, o dentro e o fora de si mesmo, o impacto afetivo das experiências e a sua avaliação crítica, criam-se disposições indispensáveis para a revelação de uma dádiva e de um novo início, de um renovado percurso de vida e de esperança. E criam-se condições humanas para chegar, talvez, a reconhecer como dom aquele gesto de fé, o mais humilde e o mais nobre, que é a liberdade de se ajoelhar confiadamente diante de Deus. Deixo-vos então aqui estas 4 parábolas, estas 4 linhas, que creio que tanto podem ser usadas para a compreensão de nós próprios, como, por exemplo, num projeto educativo, como, por exemplo, na compreensão de um país, como, por exemplo, num projeto político. Creio que estes 4 elementos é como na doçaria. Tem que haver com ovos, farinha, açúcar e manteiga, conjugados de maneiras diferentes, podemos fazer N bolos. E ao mesmo tempo, a mim, pelo menos pessoalmente, ajuda muito tê-los presente quase como quadro mental da compreensão das coisas. Quando falha um deles, seja em que domínio for, me parece que há uma leitura limitada das coisas e por isso uma menor fecundidade. Por exemplo, pensando na educação de um filho, se for só iniciado ao que recebeu, se for só iniciado ao que deve ser, se for só iniciado à sua grandeza, se for só iniciado ao seu limite, sem ser nas tensões fecundas destes 4 polos, penso que será sempre uma educação algo limitada. E assim a nossa relação com a cultura, a nossa relação com o projeto político, creio que estes 4 polos podem dar muito que pensar e também muito que fazer. Mas pronto, então já me alonguei. Se alguém meditou mais profundamente, agora pode regressar e, se entenderem, enfim, conversarem um bocadinho, contestar, perguntar, comentar. Agradecemos imenso esta conferência, esta síntese. Estava a pensar com a verdadeira gramática da alma e da existência. Estava a pensar aqui como é, agora é que percebemos. Às vezes é preciso estudar muitos anos para chegar a esta síntese, em meia hora dizer isto, mas é preciso muito estudo. Daí que, academicamente, eu tinha um professor que falava da divina síntese, realmente atingir. Dizer muito em tão poucas palavras, isso é preciso muito estudo. Por isso é que quando nós começamos a fazer as teses, escrever. Quando chegamos ao fim da tese, pensamos, se fosse agora escrevia, mas foi preciso passar por esse percurso. O nosso objetivo é chegar a uma síntese desta e a importância do longo estudo, da longa meditação,
para chegar a esta síntese magnífica e tão inspiradora, que muito agradecemos por esta gramática. Só por questão de justiça, enfim, já são variações sobre música, como sempre, enfim, são variações sobre temas musicais escritos por outros. Enfim, deve muito toda esta reflexão a um senhor, um monge beneditino, que foi orientador da minha tese, alemão, Elmar Salman, de facto, a quem devo muito, e portanto já são elaborações, mas é verdade que foi como que encontrar às vezes é isso, é encontros gratos na nossa vida, que são com pessoas, que são contextos e que acabam por, no fundo, são aquelas chaves que precisávamos para, agora sim, já posso avançar mais. E de facto esta é uma delas, porque vejo de uma grande pertinência, pelo menos na compreensão que tenho das coisas, seja das mais íntimas como a alma, seja das mais exteriores como um projeto político. É um programa político, é curioso. Daí que isto seja uma chave extraordinária, tão polifacetada. Não é? Fantástico. Muito bem. Já agora como é que chamava a tua tese exatamente? Já nem me lembro. Cansaço do almoço. Como é que era? Meu Deus, já vai. Meu Deus. Já chegou. Mas fila, portanto. É mesmo só uma branca. Já vai lembrar. Questões. Estão aqui filósofos, estão aqui filósofos exatamente em filosofia, em literatura, em educação, em literatura. Quando tem perguntas, isto é um bom esquema também para... Tu que és toda Foucaultiana. Temos aqui a maior especialista portuguesa, mundial, é Michel Foucault. As medalhas agora deixaram mesmo. Já puseste em causa muitos aqui também há coisas de Foucault, pelo bem. Força. Rui está a fazer uma tese de doutoramento sobre a filosofia do perdão, da gratuidade e da prudência. O princípio prático mais cumprimentar e cumprimentar a sua comunicação, e voltando um bocadinho à alma, fica a alguns entre as linhas, duas perguntas. A primeira, porque colocar a estética do lado passivo e a ética do lado ativo apenas, se não há também algo de ativo no estético e algo também de pré-figurador do ético. A segunda questão tinha a ver com a educação de que falou. Algo que a Hannah Arendt chamava a atenção é de que, de certa maneira, a educação faz-se entre o privado e o público. Este jogo de trazer o privado ao público, lentamente. E hoje nós temos um aparente problema, é de que o privado vai sendo cada vez mais reduzido. Se pensássemos no privado como espaço da alma, digamos que o espaço da alma vai sendo cada vez reduzido. Tudo se publica, aquilo que nós gostamos, não gostamos, é pedido que se manifeste tudo. E a Hannah Arendt chamava a atenção. Por exemplo, os filhos de figuras públicas tinham este defeito. É que eles não tinham o espaço privado que a educação exige, e isto traria perturbações à educação. Temos este mês a nova legislação sobre a proteção de dados. No fundo, isto não é tudo uma tentativa de proteger o pouco de privado que deve haver na aula, estando ela dentro do certo. Então, relação. Mariana, Giram como fosse melhor. Sim, enfim, em relação à ética e à estética é um bocadinho forçado esta separação. É evidente que as coisas estão todas, digamos, de alguma maneira interligadas. É evidente que o estético também tem que estar daquele lado e o ético deste lado. Mas aqui o estético pensava mais no âmbito da ressonância afetiva, digamos assim, da ressonância do sentido, do impacto afetivo das coisas, que tem esse lado de excedência, de excesso, de precedência, digamos assim, como que algo maior que me envolve. E o ético já do lado da minha resposta, resposta, assim, do meu consentimento ao pressentimento. Se fizéssemos consentimento ético ao pressentimento estético, mas é evidente que as coisas estão, que isso já força-se um bocadinho para delimitar melhor as zonas. Em relação à questão da alma, eu acho que é uma questão séria. E como tantos outros campos, a modernidade, espartilhando a realidade humana,
com todas as coisas boas que nos trouxe, trouxe-nos também, acho eu, aqui uma compartimentação que não funciona. E, portanto, a alma ficou como que uma coisa religiosa dos cristãos ou das religiões de outras. No fundo, como a alma cartesiana, a alma que conhece. Depois o Nietzsche veio dizer, não, mas essa alma que conhece ou não conhece, não, importante é que seja a alma que vibra. Eu acho que nós hoje andamos alguns aqui entre uma hipermodernos e hiper pós-modernos. E eu acho que todas estas questões como esta da proteção de dados, acho que são expressões de uma esquizofrenia espiritual que nos marca, que não sabemos como resolver. Porque todos nós somos ecologistas, mas ao mesmo tempo temos que ter tudo hiper embalado, por exemplo. Nós queremos viajar rápido, mas não queremos o barulho dos aviões, não queremos que eles poluam. Quer dizer, nós queremos tudo isso ao contrário. E isto não é possível. E na comunicação a mesma coisa. Nós queremos uma comunicação imediata e sem qualquer tipo de barreiras, e agora queremos uma hiperproteção. Ao mesmo tempo. Não funciona. Isto é, espiritualmente não funciona. É uma esquizofrenia que nós não... que nos deixa minimamente com pouca saúde mental. Mas eu creio que este é o espírito do tempo. E não sei se também temos distanciamento e quase humildade para reconhecer todas estas dinâmicas que nos determinam, dá-nos a percepção de sermos extremamente livres, digamos assim. A questão da comunicação, creio que é um dos campos claros. Não é? Nós não podemos, acho eu, resistir contra o avanço da técnica de comunicação, a técnica digital. Mas dito isto, não deixa de ser algo problemático. Não é? Nós vamos no metro sem capacidade já de olhar uns com os outros e ter um minuto sequer de paragem. Há uma compulsividade em nós, no uso, por exemplo, do telemóvel. O que é que isto diz acerca do cuidado da alma? Por exemplo, do cuidado das relações. Alguém diz que, de facto, a morte das relações é quando já não somos capazes de olhar nos olhos de outra pessoa e, portanto, olhamos para um dispositivo. Portanto, creio que já estou a divagar, mas acho que estas são grandes questões hoje que sobre as quais nos cabe refletir e que têm a ver depois com opções políticas, com opções culturais, com opções educativas. Mas acho que estas são grandes questões educativas, mas é evidente que não aparecem muito, porque depois são imediatamente, mais uma vez, postos ou num lado ou no outro, são de direita, são de esquerda, são isto, são aquilo, quando acho que são mais sérias. A questão da língua. Não sei qual é que é a vossa percepção da relação, e independentemente disso, mas a barafunda, desculpa a expressão, que nós criámos com o acordo ortográfico. A nossa língua está maltratada, eu não sei como é que é de escrever. Um computador tem um acordo, o outro computador tem outro, para uns casos tem que usar... Isto é, a língua não é simplesmente uma questão de... A língua é, já diria outra, a língua é a nossa pátria, isto é mais do que um instrumento. E acho que estas são grandes questões que me parece que muitas vezes são um pouco analisadas, diria, espiritualmente. Porquê? Porque o que é espiritual é remetido para uma zona de alguns que são os religiosos, são os cristãos. Mas a língua tem uma densidade espiritual. Bom, já estou a divagar, mas para dizer que tudo isto creio que tem a ver com o cuidado da alma. Gostava de fazer uma pergunta. Claro que isto levanta muitas questões extraordinárias. Realmente, o que tens feito, a tua tese... Mas como era a ideia da tua tese, queria fazer uma pergunta relacionada. A ideia era uma tese de psicoteologia. Isto é quase psicoteologia. De algum modo. É mais, enfim, agora já me vem a ressonância afetiva, apelo ético, estilo relacional da relação. Traços para uma fé vivível, que não existe a palavra, mas podemos existir, e visível. Ou visível e vivível. No fundo, assim, muito rapidamente, o desejo foi perceber o dinamismo humano de um ato de fé. Isto é, o ato de fé religioso, concretamente cristão, não está ao arrepio de qualquer ato humano de confiança. No fundo, se quisermos, é
É uma configuração do ato elementar de confiança. E, portanto, e sem esse ato elementar de confiança, o próprio ato de fé, por exemplo, cristão, é uma coisa que está pendurada no ar. Portanto, no ato de confiança de um bebê, ao ser tocado pela canção de embalagem, há um ato de fé, há um ato de affidamento, como dizem os italianos, de corresponder na confiança. E esse é o ato elementar da fé cristã. Então, em primeiro lugar, está uma antropologia. Tem que estar. Porque nós não... Como é que nós acreditamos em sermos homens e mulheres de carne e osso, com os nossos dinamismos psicológicos, com o contexto cultural, com a língua que falamos? Agora, uma questão. Portanto, e como é que está atualmente a situação, a relação da teologia com aquela divisão clássica que ainda às vezes nas formulações litúrgicas aparece, espírito, alma e corpo? Esta diferenciação ainda tem lugar hoje em dia, depois de toda a evolução. Essas formulações aparecem. E pronto, isto é uma questão que gostava de colocar muito concreta. E como é que nós definimos a divisão das componentes, depois há uma unidade, naturalmente, mas esta tendência que na linguagem da teológica ainda está bem presente, mesmo no quadro da teologia católica, ainda se usa habitualmente. Continua a ter sentido. Depois, naturalmente, que todo esse teu trabalho parte do reconhecimento de que a modernidade criou uma espécie de, com todo o retorno positivo, também trouxe aquilo que é, como disseste, a divisão do ser da pessoa humana. E aquela unidade anterior perdeu-se, e daí se explica em grande medida aquilo que é uma marca da contemporaneidade e que vem emergindo, especialmente a partir da Revolução Industrial no século XIX, e que agora está plenamente implantada, que é a psicologização das relações sociais, em todos os universos, até no universo religioso. Portanto, tudo agora tudo é interpretado à luz, daí que a importância da psicologia para atender a essa divisão, essa fratura, que talvez a psicologia não resolva. Agora qualquer coisa vai ser o psicólogo, temos uma depressão, vamos ao psicólogo, etc. Mas estamos no fundo a dar um bálsamo para uma divisão, uma fratura que é muito anterior a isso, e que pelo método da psicologia não chegamos lá e não resolvemos, apenas damos um bálsamo. Concordas com esta leitura? E que esta psicologização é a consequência dessa fratura da modernidade? São duas questões. Sim, enfim, também somos os autores modernos, há de tudo, digamos assim. Se calhar simplificar e sendo injustos, eu acho que sim, há uma tendência para dissecar, dissecar e seccionar. Sim. E a teologia, no âmbito da compreensão da fé, também o fez. O que compreendemos com a nossa inteligência, o que sentimos com os nossos... Por isso eu acho muito interessante, se nós pegarmos, por exemplo, no nascimento, percebemos que tudo isto é quase insensato. Como é que uma criança conhece? É com a inteligência? É com os afetos? Ou é inseparavelmente? A criança só sente, só também sabe? Sabe? E quando sabe deixa de sentir? Quando a mãe ou o pai mudam a fralda com afeto ou cantam uma canção de embalar, a criança sabe ou sente? Sente ou sabe? Podemos separar o sentir e o saber? Claramente que aí o saber da criança, o saber-se amada, sem saber ainda formular conceptualmente ou dizer em palavras, o saber-se amada, o sentir o beijo, ou sentir o som da canção de embalar, ou sentir a mão no peito, é um saber acerca do sentido das coisas, do sentido da origem e do destino. É um saber metafísico, é um saber religioso, é um saber metafísico, vai para além do físico. Mas esse saber é um saber profundamente físico. Se não a beijarmos, se não lhe tocarmos, se não lhe cantarmos, ela não sabe. Ora, por exemplo, a fé gera esta não dissecação das coisas.
É evidente que nós precisamos de separar para compreender. Agora a questão é se ficarmos no separado. A fé dá a dimensão holística. Da visão holística. Sim, sim, mas podemos separar. Agora, digamos assim, a relação com a verdade, para traduzir aqui mais um palavrão, a nossa relação com a verdade é sempre uma relação não menos do que afetiva. Creio eu. Com a verdade que nos serve para viver. Desde, se pensarmos no ato de nascimento, aquele beijo, aquele toque, aquela canção de embalar, é a verdade que faz viver aquela criança. E é uma verdade que diz acerca do sentido das coisas e da sua própria existência. De maneira que uma criança que não foi beijada, que não ouviu a canção de embalar, a quem não foram dadas as fraldas com afeto, vai ficar um mini-édipo para a vida, pensando que a vida de facto não faz sentido. Que o viver foi um ferrete impossível, portanto era melhor não ter nascido. É a conclusão de Édipo. E é por isso que podemos concluir assim que o ser humano move-se mais por afetos do que por razões. Não, mas a questão é que pôr assim a questão ainda é pôr afetos por um lado e razões por outro. É que o afeto sabe. O afeto é inteligente. Tal como a inteligência é afetiva. A nossa questão é que a nossa linguagem, e a linguagem teológica, continua a ser uma linguagem que não é capaz de dar o passo atrás à cisão que a modernidade lhe trouxe. Negando a modernidade, continua a pensar de então modo moderno. A teologia rendeu-se à modernidade. É isso que queres dizer? A teologia do século XIX rendeu-se do século... digamos assim, para não ficar de fora, passou a aceitar que a razão moderna é o tribunal das coisas. E, portanto, também se quis justificar nesse tribunal. Para fora, mas depois para dentro continuou a usar a linguagem piedosa, a linguagem pietista, etc. Portanto, arranjou coisa como uma esquizofrenia. Na universidade usamos a razão, na igreja usamos a fé. Isto não funciona. Isto não funciona. Então, eu acho que, agora, voltar, o Papa Francisco, eu acho que ele força um passo atrás. Nós dizemos que ele de teologia não sabe, alguns dizem que de teologia ele não sabe nada. Eu acho que é um bocadinho, ou melhor, é um bocadinho, não sei como dizer. Já que eles dividiram as coisas. O que é facto é que ele tem uma grande compreensão da fé, só que é uma compreensão que dá um passo atrás em relação à dissecação da linguagem moderna. Aqui sabemos, ali sentimos, aqui dialogamos no espaço público, ali dialogamos no espaço privado, no espaço público usamos a razão, no espaço na igreja usamos a fé. Isto não funciona. É o homem duplo. Não funciona. É que não funciona. Acho que isso é o problema. Porque nós, nas coisas elementares da nossa vida, não funciona assim. Então, com a tua tese, de algum modo, pretendes matar Pascal, que dizia que o coração tem razões. Não, o coração tem razões que a razão não conhece. Não, Isto é a morte de Pascal. Não, mas eu gostaria de pôr... Porque ele, aliás, era anti-jesuíta, portanto, convém. Eu também, então agora vingo-me no Pascal. Não, o que me parece mais importante é pôr Pascal, se quiséssemos, também ele depois é muitos lá dentro, em tensão com Descartes, por exemplo. Claro. Mais uma vez, nem Pascal nem Descartes, mas a tensão entre os dois. Porque há alguns entre. A questão é que se nós só absolutizamos uma razão que se basta a si própria e tudo o que não conhece racionalmente descarta, ou então um sentimento de si que agora praticamente se resume ao querer que seja agora porque eu quero que seja assim, separados. Não é? Mas isso é muito... Portanto, isso é... Tudo se joga no interstício. Sim, no interstício, exatamente. Claro. Alguns entre. Isto é isso, que não se misturem, isto é, que não façam uma salganhada onde tudo vale tudo e nada vale nada, que é hoje o risco que também corremos, não é? Tudo vale tudo e nada vale nada, então tudo é igual. Isso seria a confusão. Pomos tudo num caldeirão e fazemos uma grande sopa. Tudo tem imenso valor, tudo é simbólico, pois nada simboliza nada, nada tem força nenhuma.
ou então na separação, só isto ou só aquilo. E pior ainda, é que só isto aqui e só isto ali, e nós próprios vivemos fraturados, porque em casa temos que ser uma coisa, na universidade outra, no café outra, e portanto vamos usando pseudónimos, só que cá dentro a alma pois é um grande parlamento, não é? O parlamento democrático está, a alma torna-se um parlamento democrático, onde nos extremos eles não se conseguem tocar. Este é o problema. É a esquizofrenia é a esquizofrenia da vida e da alma. E mas agora outra pergunta que eu gostava, agora olhando aqui, e também por causa do Papa Francisco, que este realmente é falando, que é a modernidade nasceu sob o signo dessa fratura, mas também foi na modernidade, no século XVI, e eu acho que é que se funda toda a teologia, onde estava uma espécie de manual que permitia fazer o ciclo, superar ou dava o cimento para ultrapassar essa fratura, que foi o primeiro grande manual moderno de espiritualidade, que é os exercícios espirituais. Então, de algum modo, isto é uma espécie de proposta contemporânea a partir dos exercícios espirituais, correto? E que o Papa Francisco vai perceber o Papa Francisco nos perceber os exercícios espirituais. Isto é profundamente iniciado. Sim, enfim, Santo Inácio é um homem, sem o saber, é um homem profundamente moderno, no sentido de que Santo Inácio é um experimentalista. Santo Inácio, de alguma maneira, no âmbito religioso, faz o que a ciência começava a fazer, dissecar. Ou melhor, implicar-se no conhecimento. Os exercícios não são uma doutrina sobre Deus, sobre a oração, são uma prática. Isto é só um manual de instruções. São um manual de instruções. Para quê? Para que a pessoa se exercite. E exercitando-se, colha fruto da própria exercitação. Portanto, não há modo de exercitar-se senão exercitando-se. Como eu posso fazer considerações acerca da ginástica, mas preciso de fazer ginástica. E de ver se fico cansado, não fico cansado, se os sapatos são adequados, se não são. Portanto, nesse sentido, Santo Inácio é um homem profundamente moderno. Aquilo que eu creio que hoje muitas vezes nos falta é isto, é o fazer a experiência. O fazer a experiência e ter capacidade de a reler. Não é? O ensino hoje, não é? Eu acho que joga-se em grande parte, muitas vezes, a sua ineficácia nesta dimensão. É que ainda é simplesmente uma transferência de conhecimento passiva, ou então fazer o pino para que as crianças estejam atentas, não é? O professor já lhe chama, está a algures entre estas duas coisas que não funcionam. Um conhecimento passivo, portanto o aluno só tem que aprender passivamente e debitar, ou então um conhecimento tão criativo, quase ao nível do espetáculo, para o qual não há criatividade nem energia que seja suficiente. Ao tempo parado. Como é que a educação se faz e a instrução se faz como fazer a experiência com a própria experiência, com recursos para avaliar o próprio experimentado. Isso é que é a liberdade, no fundo. É implicar-se e assumir a responsabilidade pela própria implicação. Mais questões? Mariana. Pegando naquela primeira questão questões que o professor fez sobre como estava a teologia em relação às questões de alma, corpo e espírito, pergunto o seguinte. Pergunto se essa cisão toda de que se fala em relação à modernidade não é apenas o agudizar de uma cisão mais antiga que diz respeito à dicotomia alma-corpo. E enquanto a sua tese me parece ser ter o objetivo de derrubar todas essas dicotomias, toda a estrutura dicotómica e chamar a atenção para a questão relacional, não vejo uma única referência à questão do corpo. E pergunto como está a teologia nesse aspecto. Sim, se há toda essa cisão alma-corpo, não ajudou aqui à festa, é verdade. Sim, aqui não está presente, mas parte-se do pressuposto de que aquele que se exercita e que se considera a si mesmo a partir destas linhas é um homem e uma mulher situada no espaço e no tempo e, portanto, que tem uma relação
corpórea com, enfim, consigo próprio e com os outros. Agora sim, acho que de alguma maneira, este nosso modo de compreender acaba por fazer o seu caminho, mesmo que nós aprendemos a compreender-nos assim, nem que neguemos essa compreensão. E esta cisão continua, se calhar, mesmo que a rejeitemos por palavras, continua a determinar a nossa forma mentis, o nosso modo de compreender. A teologia no corpo, onde é que está a teologia, o corpo na teologia? Bom, está muito presente, mas não sei se está bem presente, porque o problema não é recuperar o corpo. Porque o corpo está lá, enfim, é mais do que evidente. Eu creio que o que está em falta é a recuperação da densidade espiritual do corpo, que é diferente. O que faz falta é dar corpo ao espírito e dar espírito ao corpo. E, portanto, acho que o trabalho da teologia pouco acrescentaria se trouxesse simplesmente o corpo. Porque pouco importa que traga o corpo, porque o corpo já está aí na reflexão. Portanto, quase como se a teologia, 100 anos depois, dissesse: aqui estamos nós também a falar sobre o corpo. Bom, a reflexão acerca do espírito do corpo, da espiritualidade do corpo, isto é, da densidade espiritual do corpo, é que acho que é importante. No entanto, ela não é um conceito metafísico de onde o corpo está completamente ausente. Sim, é verdade. Ainda assim remete para o que está para além do físico do meu corpo. E, portanto, não sei se ajuda a ter ainda as palavras alma-corpo. Pois é, isso, essa é a minha pergunta. Mas que palavra temos? Não temos. O que me parece pouco é que fiquemos só com o corpo, matéria, e com a psique, com a psique, que diz muito, mas ainda não diz tudo. Sim, se calhar na cultura ocidental, os psicólogos, de alguma maneira, e isto não é nenhuma crítica, tomaram o lugar que era dado ao padre. Porque o padre deixou de ter cidadania no espaço público, porque é uma coisa à parte. Porquê? Porque não é racional, porque não é objetivo, porque não é... Bom. Agora, o psicólogo cobre tudo? Eu creio que não. Quando há incêndios no centro do país e vem o psicólogo, ainda bem que vai, mas ele cobre tudo, o psicólogo cobre tudo o que está a acontecer na vida das pessoas com aquela desgraça? Eu creio que não. Creio que não. Só que a organização pública não reconhece esse lugar, porque fez com que o espírito, a alma, o que quisermos, o lado espiritual ficasse ou subjetivizado ou digamos assim, remetido para a esfera simplesmente privada. E eu creio que não é justo que assim seja. Não é justo que a Igreja fique triste, não tem nada a ver com isso, mas porque estamos a perder algo daquilo que nos constitui como seres humanos. Nós somos seres espirituais. Há alguma questão? Então, António Ramos Rosa, não tem nada a ver. Eu estava fazendo doutoramento sobre António Ramos Rosa. E entre esta... No fundo, perde-se aquilo que é mesmo a religião, não é? Que é religarem essa ligação entre os dois. Sim, os dois povos. Sim, exatamente. É isso. E ligar, fazer pontes, ser pontífices entre pontos que precisam de estar em relação, numa justa tensão. Porque a tendência é anular a tensão. Anular pela conquista e, portanto, pela anulação do outro, ou anular pela dissolução, não é? Eu dissolvo-me em ti. Também é um anulamento. Isso nas relações. As relações não funcionam porquê? Porque ou há conquista ou há submissão. A relação não funciona quando deixa de haver um espaço aberto, que é o espaço da fecundidade, tem que ser percorrido e não pode ser anulado. A relação deixa de ser relação fecunda quando eu me dissolvo ou quando eu conquisto.
anula a atenção. Se calhar no Parlamento é a mesma coisa, nas famílias é a mesma coisa. É um espaço difícil, é verdade. Porque é um espaço aberto. Que não pode ser dominado por ninguém. Não é? Porque isso é, alguém que o domine todo é uma ditadura. Não é? Alguém que anula o espaço a percorrer. Ou então uma profunda dissolução, que é outra forma de ditadura, que talvez aí estejamos mais perto disso. E depois vemos nas escolas, enfim, todo o sofrimento que também daí vem a nível psicológico, se quisermos, ou espiritual. Enfim, por isso acho que parece-me que podemos ramificar muito a partir desta gramática, pois acho mais corretamente a falar. Muito bem, agradecemos muito este seminário que foi tão intimista, muito interessante e que nos fez pensar. Agradecemos imenso a tua disponibilidade, obrigado pela vossa presença. Vamos dar um certificado. Já posso agora aqui. E uma obra, não sei se esta obra é uma pessoa muito pio. Acho que já folhei, mas muito Já obrigado. tens. Mas as ofertas, mas eu arranjo maneira de... Sim. Tenho porque o professor José Eduardo é generoso e, portanto, Já fez fez. uma circunstância, não a mim, mas Outra está na pessoa. nossa biblioteca. Muito Obrigado. esta pessoal. Muito bem. Tenho muito gosto em Então, esta do autor também tem palavras fratas. esta Sem montanha. espírito. Sim, senhor. Muito bem, obrigado pela vossa paciência Muito obrigado. Obrigada. e bom trabalho, continuação de bom trabalho.